Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera, velando. Eis que vela por ti e por mim. Vem já, vem já, cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama ao pecador, vem já. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te e a mim. Oh, não desprezes o que Ele está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama ao pecador, vem já. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio pra salvar-nos do vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama ao pecador, vem já. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo.
já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver para Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nessa terça-feira. Vamos continuar a partir do capítulo 15 do Evangelho de João, como nós estamos fazendo já há alguns meses. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão conosco, a irmã Nádia, o irmão Bruno, Samuel, Franciele, Gabriel, João Vitor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu espero que o Senhor nos abençoe nessa noite. Os irmãos estão me ouvindo bem? Se estão me ouvindo, digam aí para nós avançarmos na... Pai do Senhor Luiz Felipe. Bom, vamos orar e vamos começar, porque nós já aguardamos 10 minutos. Eu creio que os irmãos que vão estar conosco já estão chegando. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos na Tua presença mais um dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de nos reunirmos enquanto igreja, ainda que por meio eletrônico, Deus, mas
com a certeza que o Senhor está entre nós. Nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio desse estudo, que a Tua santa palavra, Deus, ganhe morada no nosso coração, opere o poder que há, Deus, na Tua palavra, que o Espírito Santo convença, transforme, que o Senhor abençoe o lar de cada um dos meus irmãos, abençoe a nossa mente, abençoe o nosso coração, que o Senhor abençoe a nossa igreja, Deus, cada família. Senhor, que em nome de Jesus, a Tua palavra entre pelos lares nessa noite, convencendo o homem, Deus, do pecado, do juízo, da justiça, convencendo, Senhor, nos convencendo das transformações que nós precisamos por meio do Teu poder. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe o pastor Leonardo, o pastor da nossa igreja, o nosso pastor, que o Senhor abençoe toda a família, que o Senhor abençoe, Deus, o pastor Cláudio, a igreja de Anchieta, o pastor Sérgio, o distrito Rio Metropolitano, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo seja com todos, assim como tem sido conosco. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15, para nós darmos continuidade nesse estudo. Nós estamos chegando ao final, já estamos no capítulo 15, então nós temos aí 6 capítulos para estudar ainda em João. Eu tinha uma pretensão de hoje nós chegarmos até o 17. Vamos ver como que o estudo vai avançar aqui, tá? Você lembra que nós estamos aqui momentos antes da prisão, julgamento, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos nas últimas instruções de Jesus para com seus discípulos antes da paixão, antes desse acontecimento na vida do nosso Senhor. O livro de João narra o acontecimento de 7 milagres que são tratados como sinais. Os discípulos são chamados, eles participam dessa obra, eles são testemunhas do Cristo, do Filho de Deus, do poder e da obra do Senhor Jesus. Mas nessa fase da história, da narrativa do Evangelho, a Bíblia nos se preocupa em nos contar uma preocupação muito grande dos discípulos com aquilo que iria acontecer. No capítulo 14, o livro que nós estudamos no último estudo bíblico, inicia com a declaração do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Jesus então sabia da preocupação dos discípulos para com o que iria acontecer, o escândalo ou o sentimento de frustração que poderia parecer a estes discípulos, o fato de não terem mais o Messias junto deles, pelo menos de forma física, ou a frustração de não ver realizada a revolução política que esses judeus esperavam que acontecesse. Nós estamos aqui diante de um povo que estava sob o jugo do Império Romano e questionando, portanto, a autoridade do Império Romano sobre esse povo. Se nós retrocedermos aqui na nossa conversa, nós vamos lembrar que em Abraão foi prometido ao povo de Deus uma terra, e uma terra que teria todos os benefícios das bênçãos de Deus. E esses judeus estavam agora no primeiro século sem viver a realidade ou a plenitude dessa terra, porque eles estavam estavam vivendo em uma Israel que era dominada por um Império Romano, e para eles, que conheciam a palavra de Deus, que conheciam bem o Antigo Testamento, a esperança do Messias se dava muito baseada na possibilidade de viverem a plenitude da promessa que foi feita lá no Antigo Testamento em Abraão. Portanto, a declaração de que Jesus iria à cruz
seria crucificado e morreria, para esses discípulos que tinham essa expectativa política de libertação de Israel, era algo muito duro de se ouvir. E aí, no capítulo 14, o Senhor Jesus diz para ele, olha, não turbem o vosso coração. Na verdade, vocês não entenderam a plenitude do propósito da minha vinda. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi uma sombra, foram ensinamentos para nos apontar aquilo que vai acontecer na eternidade, né? Então, quando a promessa a Abraão de uma grande... Em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma terra onde não haverá escassez, uma terra que manará leite e mel, todas essas promessas serão cumpridas. Não foram cumpridas plenamente na primeira vinda de Cristo, mas quando Cristo voltar, quando Cristo reinar plenamente sobre o mundo, sobre o universo, sobre a humanidade, nós certamente viveremos aquilo que Apocalipse capítulo 21 prescreve. Então, o capítulo 14, que nós estudamos na última aula, fala sobre isso, sobre o início desse discurso de instrução para os seus discípulos. O capítulo 15, o Senhor Jesus vai dar continuidade a essa palavra. Ele está explicando aos seus discípulos o processo que vai acontecer, a necessidade da sua morte, da sua crucificação, a fim de que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, fosse estabelecido para toda a humanidade. Eu já vou lançar uma pergunta enquanto eu vou saudar os irmãos que estão aqui falando nos comentários. Aonde aparece a primeira menção do plano de salvação de Deus para a humanidade que caiu lá no Éden? Coloquem para mim aí que eu quero ver se estão afiados na Bíblia, enquanto eu vou saudar aqui aos irmãos. Vamos lá. Luiz Felipe, eu já falei. Franciele, Gabriel, Samuel. Irmã Sandra, paz do Senhor, irmã Sandra. Tudo bem com a senhora? Irmão Luciano tá bem? Está conosco aqui William Correia. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu amado. Muito obrigado pela presença do Senhor. Reinaldo Borges, a paz do Senhor. Deus abençoe. Tá? Muito obrigado pela presença dos amados irmãos. Em nome de Jesus. Coloquem para mim aqui de onde os irmãos são, porque a foto aqui para mim é muito pequenininha e talvez eu já conheça os irmãos, mas eu não estou conseguindo ver a aparência. Então diga para mim aqui, o irmão William, o irmão Reinaldo, coloque para mim aqui de onde os irmãos são. Zenaide, paz do Senhor, irmã Zenaide, Jonathan Calazans, Manuela Desiderati, missionária Manuela, é minha tia. Paz do Senhor, seja bem-vinda, obrigado pela presença da irmã Zenaide. Então digam para mim aí, irmãos, aonde está a primeira menção bíblica do plano de salvação de Deus para com a sua humanidade? Aonde isso é mencionado a primeira vez? Digam para mim aí. Irmão Luciano também está conosco. Muita gente chegando. Então, irmãos, o capítulo 15 de João é a continuidade desse discurso, desse bloco de instruções que o Senhor Jesus vai proferir para os seus discípulos antes do evento da sua morte, da sua prisão, do seu julgamento, morte e ressurreição. Amém? Enquanto vocês comentam, então, nós vamos começar a leitura aqui do texto bíblico. João, capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura comigo, tá? Por gentileza. A irmã Lilian está dizendo assim, a resposta da minha pergunta. A primeira menção do plano de salvação. Quando fala que do ventre da mulher viria o que esmagaria a cabeça da serpente. Tudo bem, você respondeu o plano, mas você não me disse aonde está. Qual é a referência bíblica? Uma bênção, acertou, mas qual é a referência bíblica? Essa passagem é conhecida como proto-evangelho.
Irmãos, todos os irmãos estão com a Bíblia aberta? Podemos então iniciar a leitura do capítulo 15? Se nós podemos, diga aí para mim. Dá um glória a Deus aí. Digita aí um glória a Deus aí para a gente começar aqui o nosso estudo. Manuela colocou, eu concordo com a Lília. Gênesis, é isso aí, Gênesis. Mas aonde, gente? Em nome de Jesus. Jéssica está conosco, Pai do Senhor, irmã Jéssica. Está em Gênesis. Eu vou fazer igual aquela brincadeira. Está quente, está esquentando. Gênesis 3,15, acertou. Irmã Lília acertou. Pastor Leonardo vai dar um chocolate para ela. Porque é o pastor Leonardo que promete chocolate, irmãos. Eu não prometo nada. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O primeiro versículo do capítulo 15 de João, o Senhor Jesus já nos apresenta uma declaração arrebatadora. Eu já falei para os irmãos que o Senhor Jesus está aplicando ensinamentos aos seus discípulos. Ele está revelando por meio dessas palavras que a missão dele enquanto Cristo era infinitamente superior a apenas um arrebatamento político da nação de Israel. Jesus não veio à terra, ele não pisou a essa terra a primeira vez para libertar politicamente Israel do Império Romano. Jesus veio cumprir um propósito de Deus no que diz respeito à expiação do pecado da humanidade. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo, ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que nós, herdados por Adão, que no Éden desobedece a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por meio dessa obediência, o pecado entra na vida do ser humano e as consequências do pecado foram absolutamente devastadoras para a humanidade. Dessa consequência, nós podemos elencar algumas, como, por exemplo, a perda da plena santidade, a perda da plena comunhão com Deus. Deus, todos os dias, vinha na viração do dia ter comunhão com o homem. Isso foi parcialmente perdido por conta do pecado. Outra consequência, a nossa saúde física. Hoje nós temos doenças, nós estamos submetidos a uma série de flagelos físicos que foram gerados a partir da desobediência lá no Jardim do Éden. Outra consequência, a nossa morte. O ser humano foi criado, foi formado para ser eterno, não havia morte. Mas porque o homem pecou, portanto, o homem passa a ter a sua vida finita. Mas existe ainda uma condenação, uma consequência mais aterrorizante, que é, irmãos, o fato de, a partir do Éden, nós estarmos em uma condição de inimizade com Deus. Se nós olharmos para o livro de Romanos, principalmente o capítulo 3, o capítulo 1, versículo 18, diz que os céus anunciam a ira de Deus. O capítulo 3 diz que todos pecaram, portanto, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia, o relato da Bíblia, o panorama bíblico, nos narra uma separação entre o homem e Deus causada pelo pecado. O pecado sempre vai gerar uma separação entre homem e Deus. A partir do Éden, a partir do pecado de Adão, nós passamos a viver em uma condição de inimizade com Deus. E essa condição de inimizade com Deus nos levaria à condenação eterna. Nós estávamos em uma condição de uma fila indiana caminhando em direção ao inferno.
É dura essa palavra. É duro esse discurso. Mas o fato é que Jesus, por meio do seu sacrifício, Deus amou o mundo, que nos concedeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos reconciliando com Ele. E pelo sangue de Cristo, hoje nós somos amigos de Deus, nós somos reconciliados com Deus. Mas isso não seria possível sem Ele. É por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras. Porque nós poderíamos, irmãos, fazer as melhores filantropias que o nosso dinheiro pode comprar. Nós poderíamos viver uma vida de servir ao próximo, nós poderíamos viver uma vida de nos doar aos pobres, mas nada disso poderia restabelecer a condição de amizade com Deus que nós perdemos no Éden. Portanto, o único ato que foi capaz de nos restabelecer essa comunhão com Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o versículo 1 do capítulo 15 de João diz a seguinte coisa: eu sou a videira verdadeira. A partir daqui, o Senhor Jesus está usando de uma figura, que é a figura da videira. No Antigo Testamento, a nação de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, era considerado, era visto como uma videira. Agora, o povo de Israel, visto como videira, não cumpriu o propósito eterno de Deus para o seu povo. Se nós olharmos o Antigo Testamento, a história toda do Antigo Testamento é um povo que foi chamado por Deus, desobedecia a Deus, se arrependia, voltava para os caminhos do Senhor e daqui a pouco pecava novamente e se arrependia e voltava para os caminhos do Senhor, até que nós vemos Deus levando o povo, permitindo que o povo então fosse levado cativo à Babilônia, vivesse lá por 70 anos, irmãos, debaixo de uma escravidão, debaixo de um cativeiro babilônico. E aí então, o questionamento era natural para um judeu. Se nós somos a videira, por que nós não conseguimos viver a plenitude do relacionamento com Deus? E a resposta para essa pergunta é nos apresentada no versículo 1 que nós acabamos de ler. Porque Jesus Cristo é a videira verdadeira. O fato de alguém ser judeu, o fato de alguém carregar a nomenclatura de ser um povo de Deus, não foi suficiente para que o relacionamento com o Criador fosse estabelecido de forma plena. Então Jesus Cristo vem e se coloca na condição de mediador e se declara como sendo a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Vejam, irmãos, a declaração desse primeiro versículo. Jesus está dizendo, se Israel era considerado uma videira, eu, Jesus Cristo, sou a videira verdadeira. Se o judaísmo poderia ser considerado a religião como sendo a religião de Deus, eu agora estou dizendo que nessa aliança, o cristianismo, uma religião que tem o Jesus Cristo de Nazaré como centro, é a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. O que ele está dizendo? Se ele é a videira, Deus é o lavrador, porque é o lavrador que cuida da videira. E cuida da videira para um objetivo específico. Toda videira existe com o objetivo de que dê fruto. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Prestem atenção. Se o versículo 1 está dizendo que Jesus é a videira, o versículo 2 está dizendo o seguinte, que o lavrador tira toda a vara que não dê fruto e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Na cultura das videiras, né, das plantações de uva, existe uma técnica agrária, uma técnica de agricultura que é importantíssima.
O lavrador, quando ele chega diante de um pé de uma videira, ele percebe o seguinte, que o ramo que não dá fruto, que não gera fruto, precisa ser arrancado, precisa ser podado. E precisa ser podado para quê? Para que a própria videira ganhe força. Agora, aqueles ramos que dão fruto, ele é apenas podado, ele não é arrancado. Ele é melhorado para que ano que vem ele dê mais fruto ainda. O agricultor, quando está diante de uma videira, ele faz isso. O ramo que não dá fruto é arrancado. E o ramo que dá fruto é cuidado, é trabalhado, é podado. O nosso relacionamento com Jesus é exatamente como esse. Nós, enquanto ramos enxertados na videira, nós precisamos necessariamente viver uma vida de frutos. É por isso que o apóstolo Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. E isso não se contradiz com o ensinamento de Paulo de que nós somos salvos pela fé, pela graça e não por fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Pode parecer uma contradição. Paulo está dizendo que eu não preciso de obras, mas Tiago está dizendo que as obras são importantes, porque uma fé sem obra é morta. É porque, irmãos, a salvação é um ato. É o ato de crer no Senhor Jesus. A partir da crença no Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós somos enxertados nessa videira. Mas todo aquele que é enxertado nessa videira necessariamente gera fruto. Porque se não gera fruto, ele não está efetivamente enxertado na videira, portanto ele é arrancado. Então cuidado. Cuidado com essa teologia, com essa pregação de que você crê em Jesus e Jesus não transformar a sua vida é o suficiente. Cuidado com essa pregação que diz que Jesus só quer o seu coração e que não importa o que você faz, você não precisa abandonar o pecado, você não precisa abandonar as práticas que entristecem ao Espírito Santo, você não precisa de nada disso, você só precisa acreditar em Jesus. Cuidado com essa pregação. Porque a Bíblia está nos dizendo que a vara, que o ramo, que é enxertado em Jesus, mas não entra em um processo de transformação, não entra em um processo de produção de frutos, ele é arrancado. Ele é arrancado da videira. O próprio Deus, que é o lavrador, se encarrega de arrancar aqueles que estão vivendo uma fé de narrativa. O que nós temos percebido, irmãos, principalmente nesses últimos dias, é um cristianismo de autodenominação. O que eu quero dizer com isso? A cultura do cristianismo cresceu muito. Há alguns anos, os crentes sofriam um preconceito. As pessoas andavam com a Bíblia, eles eram chamados de Bíblia. As roupas dos crentes eram motivo de chacota. O palavreado, a forma de conversar dos cristãos eram vistas como com escárnio pelo mundo. Mas de uns anos para cá, irmãos, parece que ser crente virou moda. Tudo isso seria muito bom, se não fosse o fato de muitos daqueles que se autodenominam cristãos não estão oferecendo fruto nenhum ao mundo. Aqueles que se dizem crentes não estão sendo sal e não estão sendo luz. Portanto, se são ramos que não apresentam frutos, estão correndo o sério risco de serem arrancados. Uma vida, irmãos, de inutilidade no cristianismo não tem amparo bíblico em nenhum relato da Bíblia Sagrada. Nós fomos chamados para sermos sal, fomos chamados para sermos luz. Então, se você olhar um crente há 20 anos, o que acontecia? Ele aceitava Jesus, aí ele frequentava o bar, ele parava de frequentar o bar. Ele aceitava Jesus, ele agredia a esposa, ele batia na esposa, ele parava de bater na esposa. Ele tratava mal os filhos, ele passava a tratar os filhos com carinho. A menina se vestia de forma vulgar, ela passava a se vestir de forma mais ordenada.
O rapaz falava, xingava palavrão o tempo todo, aceitava Jesus, passava a mudar o seu palavreado. Frequentava lugares que não agradam ao Senhor, ele deixava de agradar. Então, existia uma diferença clara entre o comportamento de um crente e o comportamento de alguém que não é crente. Hoje em dia nós temos dificuldade de identificar alguém que é crente e alguém que não é crente. Tem pessoas que se dizem crentes, mas elas levam uma vida exatamente igual a quando ela não era crente. Então, esse cristianismo, essa conversão, teve poder de apresentar qual tipo de transformação. O que gerou de transformação? Qual é o fruto que foi produzido nessa conversão? Nenhuma! Cuidado! Cuidado, porque nós podemos estar vivendo um evangelho de aparência. E o evangelho de aparência vai ser arrancado por Deus. Vai ser arrancado por Deus. A Bíblia está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Se enxertem em mim, mas se enxertem em mim e produzam frutos. Porque se não houver produção de frutos, esse evangelho pode ser um evangelho hipócrita. Pode ser uma autodeclaração de crença que não muda a vida de ninguém, que não muda a caminhada de ninguém, não transforma ninguém. E de forma alguma, Deus vai deixar o seu evangelho ser utilizado como capa, como máscara, para as pessoas continuarem vivendo uma vida de pecado, dizendo que são crentes. Deus vai arrancar. Irmãos, é com temor e tremor que eu digo isso, mas o Senhor vai limpar a igreja. O Senhor vai limpar o evangelho. O Senhor vai limpar os altares, porque Ele é o lavrador. A vinha é dele, o campo é dele. Então o Senhor vai limpar aqueles que não são verdadeiramente cristãos. Estão se vestindo de crente, usando capa de crente, máscara de crente, para cometer as maiores atrocidades. Mas o lavrador ainda continua governando no céu, na terra e debaixo da terra. O lavrador continua no controle de todas as coisas e o Senhor vai limpar a vinha. Irmãos, os comentários aqui para mim pararam. Eu não estou conseguindo ver mais nenhum tipo de comentário. Então, não sei o que se os irmãos estão acompanhando aí, eu não consigo ver aqui. Os comentários não estão sendo atualizados para mim. Não sei se deu algum problema aqui. Então eu não tenho nem como saber se os irmãos estão... Se os irmãos estão entendendo aí como é que tá. Digam para mim aí... Samuel colocou aqui, meu Deus. Samuel, comenta alguma coisa aí só para eu ver. Só para eu ver se os comentários voltam. Acho que parece que voltou, né? Então tá bom. Obrigado, Samuel. Beleza. Então, amém, irmãos? Jesus é a videira verdadeira. O cristianismo eu digo isso com respeito, irmão. Eu digo isso com muito respeito aos demais irmãos que porventura não sejam cristãos, mas eu tenho compromisso de dizer a verdade. E o cristianismo é a verdadeira religião, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos preocupar se nós estamos vivendo o que nós estamos dizendo que acreditamos. Ou se nós estamos entrando pelas portas de uma igreja, levantando as nossas mãos, com uma Bíblia embaixo do braço, mas isso não causa nenhuma transformação, isso não muda a nossa vida em nada. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque o Senhor não vai mais tolerar. Deus não vai... Irmãos, me causa tristeza de dizer isso, mas a verdade é que nós seríamos muito ingênuos de pensar que Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Que Deus está lá com toda a autoridade, poder e grande glória, olhando para o que está acontecendo no Evangelho e satisfeito com isso. Não está. A Bíblia está dizendo, todo
Toda vara em mim que não dá fruto, Deus tira. Foi assim com Judas. O relato de Jesus é posterior à revelação da traição de Judas. Portanto, dentro desse contexto, Jesus está apontando. Judas foi arrancado, ele foi tirado. Porque toda vara que está enxertada em mim, que não apresenta fruto, vai ser arrancado. Então, irmãos, eu não quero estragar a sua noite. Esse estudo não tem a intenção de te entristecer, nem estragar a sua noite. Mas nós precisamos reavaliar o que nós somos em Cristo Jesus. Nós temos que... as pessoas dizem assim, pastor, eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Mas isso não é bem verdade. Porque nós temos que nos preocupar com o testemunho que nós estamos dando do Evangelho. O que as pessoas olham para nós enquanto crentes e veem. Será que nós somos aquilo que o apóstolo Paulo chama do bom perfume de Cristo? Será que nós somos carta de Cristo, como o apóstolo Paulo diz? Ou quando as pessoas olham para nós, elas perdem o interesse no Evangelho, elas simplesmente se desmotivam de acreditar nisso. Porque elas dizem, poxa, se ser crente é ser como essa pessoa é, eu não tenho o menor interesse em ser crente. Porque eu, sem ser crente, eu julgo que eu vivo melhor que essa pessoa, que eu tenho padrões éticos mais aprimorados que essa pessoa. Portanto, eu não tenho interesse em ser crente. Sendo assim, irmãos, nós que estamos enxertados na videira verdadeira, nós que temos a consciência que o sangue de Cristo está derramado sobre a nossa vida, nós precisamos, a partir de hoje, produzir, nós precisamos viver, nós precisamos fazer, nós precisamos ter, irmão, em nossa vida, uma produção digna daquele que foi à cruz por mim e por você. Nós não somos ramos infrutíferos. Diga aí, comente aí, em nome de Jesus. Eu não sou um ramo infrutífero. Comente aí, eu não sou um ramo infrutífero. Eu não sou um ramo que não dá frutos. Amém, irmãos? Mas é verdade. Ih, rapaz, eu virei aqui. Como é? Ah, tá. Voltei. Mas é verdade que esse texto ainda vai nos apresentar uma outra perspectiva. Deixa eu só ler os comentários aqui para a gente poder começar. Jonathan colocou, os crentes estão processando as duras palavras. Que duras palavras, Jonathan? Não tem nada de duro. Pai do Senhor, irmã Zélia. Amém, irmã Sandra, amém. Desce a marreta. Jonathan colocou assim, as pessoas hoje em dia vão à igreja e choram por serem consumidas pela emoção, mas se esquecem que precisam viver a verdadeira conversão. Aí o Jonathan tocou em um ponto que eu tenho batido muito no meu ministério. Irmãos, a nossa conversão, é óbvio que nós temos o auxílio do Espírito Santo, mas é uma conversão de escolhas todos os dias. As pessoas chegam pra gente, né, nos veem na condição de pastor, e aí acham que a gente tem resposta para tudo, que tem solução para tudo, e perguntam assim, pastor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, irmãos, um exemplo ruim, mas eu vou dar um exemplo. Pastor, como que eu largo a pornografia? E a resposta que eu tenho para dar é, larga, para. Pastor, como que eu largo o adultério? Larga. Me desculpem, irmãos, o português claro, principalmente os irmãos que nos visitam, me desculpem mesmo, mas o que eu tenho para dizer é, toma vergonha na cara, se levanta como um homem de Deus, se consagra ao Senhor, busca a face de Deus e larga o pecado. É uma decisão. Você vai estar diante de uma decisão. Você vai ver ali a mulher e ali você vai ver a sua família, a sua esposa, os seus filhos, a família que Deus te deu para cuidar. Então agora você tem uma decisão. Ou você segue o caminho do pecado, da morte, do inferno,
ou você olha para a sua família e decide servir a Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e você busca fugir do pecado com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É uma decisão racional. Romanos capítulo 12 diz: portanto, rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e perfeito para Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Razão. E não vos conformeis com esse mundo. Usando o quê? A razão. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a decisão por Cristo, irmãos, não é estar no culto, chorar, se emocionar. Tudo isso é válido. Eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo quebranta o coração do ser humano mesmo. Mas Cristo, o fruto que o Senhor Jesus está nos apresentando hoje, é provado na minha e na sua vida, não é no culto de domingo, é na segunda-feira no nosso trabalho. É na terça-feira, quando nós estamos com o celular onde ninguém vê, com o nosso WhatsApp onde ninguém pode ver o que nós estamos conversando. Quando eu digo não ao pecado, quando eu poderia pecar sem que ninguém visse. É ali que o fruto do evangelho aparece. É ali que o ramo apresenta o fruto que tem ou o fruto que não tem. E é ali onde Deus limpa ou onde Deus poda. Amém? Mas é verdade que isso também é um processo. No versículo 2 ainda, ele diz assim: toda vara que não dá fruto, tira. A hipocrisia vai ser arrancada da igreja. A máscara vai cair da igreja. Mas depois do ponto e vírgula, ele diz assim: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aqui também nós temos um processo. Se nós olharmos para a vida de Judas, Judas foi arrancado. Judas era a vara que não dava fruto. Mas Pedro foi limpo. Se nós olharmos para a vida de Pedro, Pedro tinha frutos. Mas Pedro ainda precisava ser limpo. Pedro negou a Jesus. Pedro cortou a orelha de Malco, mas aí Pedro foi sendo limpo. O mesmo Pedro que foi alcançado lá em Lucas capítulo 5, um pescador, não é o mesmo Pedro que escreveu a epístola de 2 Pedro. Uma carta, irmãos, maravilhosa, que a língua grega da carta de 2 Pedro tem dado nó na cabeça dos maiores teólogos da humanidade. De tão maravilhosa e profunda é aquela doutrina. Então existe, obviamente, uma progressão. Se você hoje ainda tem alguma dificuldade em alguma área da sua vida, dobra o seu joelho, clama ao lavrador e peça a ele: Senhor, me limpa nessa noite. Poda a minha vida, arranca de mim, Deus, aquilo que tem me impedido de dar fruto. Aquilo que tem impedido que eu dê mais fruto ainda. E aí sabe o que acontece? Você entra em um processo, a graça do Senhor começa a te santificar, começa a te capacitar. E o versículo 2, ele limpa toda que dá fruto. Para quê? Perceba que o texto apresenta um motivo. Ele diz: limpa toda aquela que dá fruto. Se você já dá fruto, eu tenho que te dizer que você ainda pode mais em Cristo. Se você acha que você está vivendo uma vida digna do evangelho, que você já tem uma caminhada com Jesus e que você acredita que a sua vida está plena em Cristo, eu tenho que te dizer que você está enganado, porque você pode muito mais em Cristo Jesus. Os frutos que você dá não se comparam com os frutos que você pode produzir em Cristo Jesus, se você se permitir ser limpo pelo lavrador. Ele diz, ele limpa aquele para que dê mais fruto. Então o lavrador, para nós que estamos enxertados e damos fruto, ele ainda quer mais fruto. Jesus tem mais para a sua vida.
Jesus tem mais vida no Evangelho para a sua vida. Se a sua família ainda não está, irmão, da forma como você espera que ela esteja, eu te digo que a partir dessa palavra, Cristo tem mais para a sua família. Se a sua vida espiritual ainda não é o ideal daquilo que você sonhou que fosse, eu te digo nessa noite que Cristo e o lavrador têm mais para a sua vida. Mas para isso você precisa se permitir ser podado. Você precisa se permitir ser limpo. Quantas palavras de Deus já foram ministradas para o seu coração, exigindo de você a poda, a limpeza, o abandono de coisas que têm te impedido de progredir no Evangelho. Mas quantas vezes você se decidiu por se afastar do lavrador? Quantas vezes você permitiu que esse galho, esse ramo na sua vida que te impede de progredir não seja limpo? Mas o Senhor está dizendo, você está enxertado em mim. Você já tem um primeiro passo, você já tem uma progressão, você conhece a graça, você experimentou já o que é o poder do Espírito Santo, mas agora você precisa abrir o seu coração, você precisa aceitar a pregação do Evangelho e você precisa dar espaço para que Deus limpe a sua vida, não para que você morra, pelo contrário, para que você dê mais fruto. Para que você dê mais fruto. Esse exemplo é maravilhoso. A agricultura, depois de uma temporada de frutos, o lavrador vai lá e poda a árvore todinha. E as pessoas olham e dizem assim, poxa, o cara está cortando a árvore toda. A árvore deu fruto, agora ele está cortando ela toda. E alguém que entende vai chegar do lado e vai dizer assim, ele não está cortando, ele está limpando a árvore. Por quê? Porque se ele podar ela bem direitinho, ano que vem ela vai dar muito mais fruto do que ela deu esse ano. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, se você der crédito à pregação de Jesus, se você, irmãos, nessa noite, ouvir essa palavra, ouvir esse estudo e entender que você precisa ser limpo por Deus, que você precisa ser podado pela palavra de Jesus, você nos próximos anos pode viver os melhores anos da sua vida. Se você conquistou nesse ano, ano que vem você pode conquistar muito mais. Se você viveu uma vida de plenitude familiar, ano que vem a sua família pode alcançar níveis de comunhão, irmãos, nunca vividos anteriormente. Se você experimentou coisas importantes com Deus esse ano, eu tenho que te dizer que se você se permitir entrar na poda do Senhor, você pode viver níveis de espiritualidade que você nunca alcançou. Você pode ter experiências com o Espírito Santo que você nunca viveu na sua vida, mas você precisa se permitir ser limpo pelo Senhor. O Senhor quer limpar a sua vida. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem áreas na vida que precisam ser limpas. Eu conheço e eu busco resposta do Espírito Santo nessa noite. E que Ele abra os meus olhos e me mostre aquilo que precisa ser limpo na minha vida. Porque eu não quero ficar com essa produção de frutos que eu tenho hoje. Eu quero viver mais em Cristo. Eu quero viver mais frutos em Deus. Eu quero viver mais comunhão em Deus. Eu quero viver mais poder do Espírito Santo em Deus. Mas eu sei que pela palavra que nós estamos estudando, essa limpeza é necessária. E aí a opção está diante de mim e diante de você. Você vai se afastar do Espírito Santo ou você vai permitir que Jesus limpe a sua vida e pode aquilo que está te impedindo de frutificar. Versículo 3. Irmãos, eu tento avançar, eu não tenho como, eu confesso em tom de desabafo. Eu não consigo avançar rapidamente. Então nós vamos devagar. Eu não vou chegar no capítulo 17. Enfim, já tem 1 hora de estudo e eu só expus 2 versículos. Mas glória a Deus. O Senhor está no controle. Versículo 3. Versículo 3. Vai comentando aí, já vai colocando aí. Espírito Santo, limpa a minha vida nessa noite. Limpa a minha vida nessa noite. Irmãos, a presença de Jesus está maravilhosa nesse estudo, hein? Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, no versículo 1,
Jesus está apresentando a figura do lavrador, aquele que cuida da vinha. No versículo 2, ele está dizendo que existem galhos, existem ramos que vão ser lançados fora, porque estão supostamente enxertados na videira, mas não produzem nada. É aquele crente hipócrita, é aquele crente de falácia. Mas ele diz que existem frutos que estão dando frutos, mas podem dar mais ainda se permitirem ser limpos, que o Espírito Santo quer limpar a minha vida e a sua vida. E no versículo 3 ele está dizendo que vós já estáis limpos pela palavra. Olha que coisa linda. A Bíblia no versículo 3 está nos apresentando o mecanismo da palavra. Está apresentando o mecanismo de limpeza. O que limpa a minha vida e o que limpa a sua vida? O que é um instrumento de Deus que nos faz sermos limpos a cada dia nas nossas práticas? É a palavra de Deus. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. O salmista diz ainda, guardei, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que eu não peque contra ti. Portanto, esconder a palavra no coração é um antisséptico para a vida do ser humano. Esconder a palavra no coração, irmãos, é o que nos faz ser limpos a cada dia. Porque quando nós escondemos a palavra no coração, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós vivemos dia após dia com um mapa do tesouro. Já viu um mapa do tesouro? É um desenho que nos indica o caminho até o tesouro. O nosso tesouro não está na terra. O nosso tesouro não está nessa vida. O nosso tesouro está guardado na eternidade com Cristo Jesus. Mas nós temos um mapa nessa caminhada até chegarmos lá. E o mapa que nós temos é a palavra de Deus. Então, se você crê no lavrador, se você crê que você está enxertado na videira que é Cristo Jesus, e você quer ser limpo pelo Espírito Santo, siga a palavra, viva a palavra, respeite a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Irmãos, como nós podemos dizer que nós acreditamos em Deus se nós não damos crédito à palavra de Deus? Esse é o maior inconformismo que um pastor pode ter diante do povo. É um povo dizer que serve a Jesus, mas não ler a palavra de Deus. É um povo dizer que acredita em Deus, mas não cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito simples. A palavra de Deus existe, irmãos, muito estudo a respeito da palavra de Deus, mas a palavra e a orientação de Deus para a nossa vida é muito simples. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei está resumida nisso. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, se você quer entrar no processo de purificação, no processo de poda, se você quer perder, irmãos, as áreas, os elementos da sua vida que tem freado o seu crescimento espiritual, hoje é dia de você se dobrar diante da palavra de Deus. 4, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus continua com a analogia. Jesus continua usando de analogia, de comparação entre uma videira para falar sobre o relacionamento dele com o crente. Ele está dizendo, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também se não estiveres em mim. Irmãos, um fruto, olha para uma árvore. Pensa numa árvore. Tá? Coloca na sua mente aí uma árvore. O fruto, ele dá num galho, certo? Mas a árvore, ela tem raiz, caule, folhas, flores e frutos, né? Existe um elemento que é levado até o fruto.
pelo galho. Isso é chamado de seiva. Ou seja, a árvore, para gerar aquele fruto lá na ponta do galho, a seiva percorre um caminho para chegar até lá. Se você arrancar o galho de uma árvore, ele não vai dar fruto, porque ele não está sendo alimentado, ele foi cortado. O que Jesus está dizendo é que nós estamos ligados nele, mas quanto mais nós estivermos ligados nele, mais força nós vamos ter para gerar frutos. Ele está dizendo que o segredo para um crente gerar fruto é estar ligado, é estar vinculado a Jesus. Porque se nós estivermos ligados a ele, assim como a árvore manda um poder para a fruta, que é a seiva, Jesus manda um poder para o crente, que é o Espírito Santo. Lembra lá, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz que do alto nós seríamos revestidos de poder? Então, quando nós estamos ligados a Jesus, nós recebemos um poder. Assim como o fruto recebe um poder da árvore, nós recebemos um poder de Jesus, que é o Espírito Santo. Então, olha a construção do raciocínio. Nós estamos ligados a Jesus, nós somos um galho, um ramo que dá fruto. Jesus está dizendo que nós temos que estar ligados nele cada dia mais. Para quê? Para receber dele o poder que nos faz gerar frutos. E qual é o poder que nos faz gerar frutos? O Espírito Santo. Por que eu provo isso? Porque Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fé. Portanto, nós estamos falando de fruto. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo, cola em mim, fica junto de mim, anda comigo, tenha comunhão comigo, porque vocês vão gerar frutos. E Gálatas 5:22 está dizendo que o fruto é do Espírito. Portanto, o poder é o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. E aí, me desculpe, os irmãos que nos visitam nessa noite, com todo respeito, talvez vocês, irmão, esteja afastado da comunhão, tenha se entristecido com alguém na igreja, e o seu entristecimento às vezes é até muito legítimo. Você esteja aí pensando assim, poxa, pastor, o senhor não sabe o que eu passei na igreja que eu congregava. Eu não sei mesmo não, irmãos, mas eu posso até imaginar. Porque onde há pessoas, há problemas. E às vezes nós nos entristecemos. Mas o problema é que quando nós nos entristecemos, nós nos recluímos e nós ficamos em casa. E aí nós saímos da comunhão. E automaticamente, ao sair da comunhão, nós saímos da comunhão de Cristo. E há uma ruptura entre a ligação do ramo com a árvore, do ramo com a videira. E se há ruptura, esse poder para de passar para o fruto. E aí, o que acontece comigo e com você quando nós nos afastamos da videira? Nós perdemos esse poder, nós paramos de receber esse poder. E um dia você teve tanta experiência com Jesus, um dia você teve tanto fruto com Jesus, e hoje você se vê numa situação de estar frio, de estar com pouca intimidade, com pouca produção de fruto, você não sabe o que é. E a Bíblia está te dizendo, você é um ramo que foi afastado. Ela está dizendo, se não estiver na videira, se não estiver em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. O versículo 5 está dizendo, sem Jesus, irmãos, nós não podemos nada. Sem estar ligado à videira, nós não podemos nada. E aí isso explica muitos cristãos que não conseguem viver uma vida de equilíbrio. E eu não estou aqui dizendo que o fato de ser crente me livra de passar por problema e que eu vou ter vitória em vitória, em vitória, em vitória. Isso não é verdade. Essa teologia não é verdadeira. Mas o fato de eu estar ligado na videira, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, o poder do Espírito Santo, que vem da videira para mim, me sustenta, irmãos, e me segura. E aí a depressão bate na porta, mas ela retroage, porque ninguém abre. A síndrome do pânico bate na porta da minha vida, mas vai bater até a mão cair de tanto que ela vai bater. Porque eu não vou abrir a porta, porque eu estou cheio do poder do Espírito Santo.
Portanto, se você que está me ouvindo nesse estudo, nos visita, ou em outro momento vai ouvir e está fora da comunhão, está fora da igreja, volta hoje em nome de Jesus. Volta a se alimentar hoje em nome de Jesus. Não deixe esse galho, esse ramo que é você, por falta de poder, por falta de alimento, secar e morrer. Porque se esse ramo seca e morre, irmãos, ele cai no versículo 6. Ele cai no versículo 6. E eu não desejo isso para a sua vida. O versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Irmãos, isso é perturbador. Isso é perturbador. Pensar que as pessoas estão se afastando de Cristo. E o diabo, irmãos, Satanás, ele quer exatamente isso. Ele quer que seja devagarinho. Um dia você deixa de ir no estudo bíblico. No outro dia você deixa de ir numa quinta-feira. Depois você deixa de ir na escola dominical. Daqui a pouco você está indo só domingo à noite. Daqui a pouco você vai à igreja uma vez por mês. E aí, irmãos, quando você vai uma vez por mês, se alguém não te der a paz do Senhor na igreja, você nunca mais volta. O problema é que se você não voltar, você perde essa comunhão. Essa seiva que sai do tronco da árvore e vai até o fruto, que nós aqui estamos entendendo como o poder do Espírito Santo, ele para de fluir em você, porque você parou de buscar, você perdeu a comunhão, e aí em muito pouco tempo você vai estar seco. Você sabe o que é estar seco? O versículo 6 está dizendo que se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Você sabe o que é secar? Secar é apostasia, é perder a fé. É você não acreditar em mais nada. É um dia você ter provado dos dons celestiais, provado das virtudes do Espírito Santo e ter desistido, ter se apostatado. E aí nós caímos lá em Hebreus capítulo 6, irmãos. Hebreus capítulo 6 é uma das passagens mais difíceis da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar mais de 10 tipos de interpretação para aquela passagem. Mas eu não consigo fugir do que o texto diz. E o texto diz que aqueles que provaram do Espírito Santo, que provaram dos dons da palavra, que foram participantes, irmãos, das virtudes de Deus, e que se apostataram, que secaram, que estão hoje como um galho seco, é impossível retornar ao arrependimento. O que a Bíblia está dizendo é que é impossível algum ramo que foi retirado dessa árvore e ficou numa situação tão deplorável até secar de vez, é impossível se arrepender. Vai ser lançado no fogo, vai se perder, irmãos. Vai para a condenação eterna. Então eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo isso para você. Se você está hoje me ouvindo nesse estudo bíblico, é sinal que há esperança. E a Bíblia diz que o tronco cortado, irmãos, ainda que ele tenha sido cortado, ao cheiro das águas, ele brotará, ele voltará a florescer. Então, se você está numa situação de sequidão nessa noite, mas ainda está aqui me ouvindo, ainda está dando crédito a essa palavra, eu quero te dizer que você ainda não está naquele estágio de apostasia. Há esperança para você. Então, ao cheiro das águas, a entrega ao Espírito Santo, ao retorno à comunhão, ao retorno ao tronco, a ligação novamente com a videira, a fluidez do Espírito Santo, você vai voltar a frutificar e vai frutificar muito. E eu digo isso não no meu nome, e não digo isso nem no nome daquilo que eu acredito, eu digo isso no nome de Jesus e no poder que há no sangue de Jesus para a tua vida. Irmãos, o estudo virou pregação, eu nem sei porquê. Eu nem sei porque eu estou dizendo essas coisas, mas o Espírito Santo está falando comigo. Se você está afastado, se você tem levado uma vida com uma comunhão fraca, irmãos, se você tem perdido o interesse pelas coisas de Deus, as atividades da igreja já não te atraem mais, você está vivendo aquela vida arrastada, indo para a igreja arrastado, sem vontade, hoje é noite de você, irmãos, se arrepender. 2 Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
me clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa noite é noite de você se humilhar, primeiro para reconhecer que você precisa da comunhão com o Espírito Santo de Deus, que você precisa estar ligado à árvore, você precisa estar ligado, irmãos, à videira verdadeira que é Cristo Jesus, para que o Espírito Santo flua na sua vida e você dê fruto. Isso precisa de humilhação. O Sermão do Monte, lá em Mateus, Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas pessoas estão afastadas da videira, estão afastadas da comunhão, porque perderam a humildade. Elas acham que não precisam da igreja, não precisam do pastor. Dizem assim, meu pastor é Jesus de Nazaré. Dizem isso com muita alegria. Eu não preciso daquele pastorzinho lá. Meu pastor é Jesus de Nazaré. Lógico. Jesus não desce aqui na terra para esfregar a palavra na nossa cara, irmãos. É o pastor que tem que pagar esse preço. É o pastor que tem que se indispor com a igreja para falar a verdade, para apresentar a palavra. Então o primeiro passo para retornar a uma vida espiritual saudável, ligado à videira, é se humilhar. É reconhecer que nós precisamos da igreja, nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos sim de um pastor. Nós precisamos ouvir a palavra. E aí assim, irmãos, Deus vai nos ouvir do céu. Vai olhar para a nossa vida. Nós seremos novamente enxertados nessa árvore e voltaremos a dar frutos e frutificar. E vamos viver, como eu já disse, os melhores anos da nossa vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se você está nessa condição, irmão, se você está se sentindo desanimado das atividades da igreja, se você está se sentindo desanimado, desmotivado de buscar ao Senhor, essa noite, irmãos, é a noite de arrependimento. Para que nós não continuemos nesse caminho. Porque esse caminho vai levar à sequidão, e a sequidão vai levar ao fogo. Olha o que o versículo 6 diz. Se não estiver em mim, primeiro passo, ser arrancado da comunhão. Se não estiver em mim, primeiro passo, desanimar da comunhão, desanimar das práticas espirituais. Se não estiver em mim, versículo 6, será lançado fora, ou seja, já está desligado da árvore, parou de dar fruto, a vida estagnou. Como vara secará, se apostatou, secou de vez, perdeu a fé, não acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém. Próximo passo, lançam no fogo e ardem. Aí, irmãos, é condenação eterna. Deixa eu te dizer uma coisa, o céu é real. Apocalipse 21 é real. Um novo céu e uma nova terra, onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem clamor. Isso o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas o inferno também é real. Para aqueles que se desligarem, para aqueles que ficarem afastados e continuarem nesse caminho de sequidão espiritual que vai levar à apostasia, esses serão lançados no fogo. A palavra de Jesus é muito clara nesse sentido. Mas ainda dá tempo. Se você está ouvindo essa palavra, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de hoje você se levantar como um homem e uma mulher de Deus e dizer, olha, a minha família não vai viver essa sequidão. A partir de hoje, eu vou me renovar, eu vou clamar ao Espírito Santo, busque ao Senhor. Buscar-me-ei e achar-me-ei. Aquele que bate a porta será aberta. O noivo e o Espírito dizem, vem. O noivo e o Espírito dizem, vem. Então ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo. Você não precisa continuar nesse caminho de sequidão. Se você está afastado da videira, hoje é a noite de você se religar na videira e voltar a receber o poder do Espírito Santo para que a sua vida frutifique mais e mais em Cristo Jesus. Amém? A igreja pode glorificar? Você pode dar uma glória a Deus aí? Você pode exaltar o nome do Senhor? Enquanto eu vou ler os comentários aqui, irmãos, eu falei demais e não li nada. Deixa eu ver aqui. Ih, tem muito comentário. Deixa eu ver aqui. Luciano, aleluia, glória a Deus. Jonathan, linda palavra. Aleluia, aleluia. Samuel.
Calma aí, irmãos, que eu estou olhando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos, amém. Nós paramos no versículo 6. Então, aí o versículo 7, ele avança dizendo assim, olha só que coisa linda. Ele primeiro disse o que é o lavrador, depois ele disse que ele é a videira, depois ele disse que nós somos os ramos, que nós temos que estar ligados e dar fruto. Ele disse que nós podemos ser limpos, nós só não podemos sair desse processo de limpeza, porque senão nós vamos nos apostatar, nós vamos para o fogo. E no versículo 7, irmãos, ele nos promete algo muito maravilhoso. Ele nos promete algo muito fantástico. Se vós estiverdes em mim, portanto, se eu estiver em Cristo Jesus, se essa noite eu me levantar e me agarrar ao Senhor, se essa noite eu resolver, irmãos, que a minha vida realmente está caminhando para a sequidão, mas eu posso mudar de vida hoje, e as minhas palavras estiverem em vós, se nós dermos crédito a essa palavra nessa noite, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deixa eu abrir um parêntese aqui. É óbvio que Deus não é um fazedor de vontade. Jesus está aqui usando de uma hipérbole, né? Ele está aumentando o que ele está dizendo a fim de que nós entendamos o poder de Deus na nossa vida. É óbvio que nem tudo que eu pedir ao Senhor, ele vai me fazer. Porque antes da minha vontade está a vontade dele. O propósito de Deus é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Mas o que ele está querendo nos dizer, irmãos, é que nós temos comunhão ao Senhor para dobrar os nossos joelhos e entregar as nossas causas a ele. E aí, diante das nossas causas, aquilo que estiver alinhado com o propósito do reino de Deus nos será concedido. E nos será concedido por uma razão. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Deus, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sabe o que você vai ser, meu irmão? Sabe o que você pode se tornar nessa noite? Você pode se tornar um instrumento da glória de Deus. Você pode se tornar um instrumento da glorificação do nome do seu Deus. Olha, irmãos, eu penso que de todas as maravilhas que o Evangelho nos propõe, uma das maiores é o fato de eu, Márcio Vinícius Souza Bonifácio, tão insignificante, irmãos, como eu sou, tão frágil, com uma saúde frágil, com uma vida frágil, sem posses, irmão, sem nada para oferecer para ninguém. Eu, mesmo dentro da minha insignificância, eu ter a possibilidade de me tornar um instrumento da glória de Deus. De Jesus olhar para mim e dizer assim, o meu filho está glorificando ao nome do meu Pai. E isso se dá por meio do fruto. O versículo 8 está dizendo que deis muito fruto. Toda vez que você é longânimo, toda vez que você é manso, toda vez que você é misericordioso, toda vez que você demonstra fé, toda vez que você ama, você glorifica o nome de Deus. Mas você não tem como fazer isso se você não estiver enxertado na videira verdadeira. E aí ele termina o versículo 8 dizendo assim, e assim sereis meus discípulos. Você quer saber o que é ser discípulo de Jesus? Eu vou dizer primeiro o que é. Aí depois você diz assim, eu sou um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é estar enxertado nele, ou seja, ter comunhão com Jesus, é ser podado por ele, é todo dia ser cortado pela palavra de Deus e ser convencido de que nós precisamos todo dia evoluir,
O processo de santificação, irmãos, é um processo integral. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, mas ele também é gradual. Então, todos os dias eu aprendo com Jesus, todos os dias eu abandono alguma prática aprendida com Jesus, certo? E ser discípulo de Jesus é produzir frutos para glorificar o nome de Deus. Então, o que é ser discípulo? É ter comunhão com Cristo. É deixar Cristo me santificar pela sua graça. É deixar Cristo me limpar a minha vida e glorificar o nome de Deus com as minhas obras, com os meus frutos. É viver uma vida que glorifique o nome do meu Deus. Isso é ser discípulo com Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. Irmãos, tem alguma dúvida com relação a esse bloco? Esses 8 versículos que nós expomos até agora? Coloquem para mim aí se tem alguma dúvida. Enquanto vocês colocam, eu vou só pegar uma água aqui para mim, para a gente poder avançar. Coloca aí para mim. Dúvidas, sugestões, perguntas, reclamações, comentários. Voltei, irmãos. Deixa eu ver. A irmã Neuza está dizendo assim: obrigado pela palavra, pastor. Amém, irmã. É Jesus. É Jesus. Jonathan está colocando: pastor, nesse versículo 8, é uma condição absoluta? Não entendi a sua pergunta, Jonathan. Se você está perguntando se a condição para ser discípulo é dar fruto, eu te digo que é. É uma condição. Porque todo aquele que se diz discípulo do Senhor, necessariamente ele tem que dar fruto. Como nós estamos dizendo até agora. A vida do crente precisa mudar, precisa progredir. Às vezes é gradativo. Pô, a pessoa demora, às vezes, a conseguir se libertar de alguma situação. Mas ela tem que progredir. Ela não pode estagnar e ficar naquela mesma vida ali e dizer que ela é discípulo de Jesus. A vida não muda nunca? Não. Há poder no nome de Jesus para mudar a vida. Tá? Então, irmãos, o resumo desse bloco até o versículo 8 é esse. O resumo é: Cristo Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou à morte, eu vou ser crucificado, mas vocês fiquem firmes. Não deixem esse galho secar. Permaneçam em comunhão comigo. Porque quem deixar secar é fogo. Por outro lado, quem permanecer enxertado em mim vai ser podado, vai ser limpo e vai dar muito fruto. Podemos então avançar, irmãos? Não tem dúvida nenhuma. Então, amém. Glória a Deus. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. E aí no versículo 10 ele apresenta
uma palavrinha que precisa ser muito bem analisada. Toda vez que nós nos damos com uma palavra que é uma condicional, nós precisamos ter muita atenção no texto bíblico. Toda vez que você enxergar uma palavra assim no texto bíblico, se, quando, tudo isso precisa ser analisado com muito carinho. Porque a palavrinha se do versículo 10 está apresentando uma condição. O versículo 9 ele está dizendo uma bênção. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Agora, olha a palavrinha se, apresentando uma condição. Existe uma condição, que é o quê? Guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do modo que eu tenha guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, não existe essa história de que, eu amo a Jesus, mas você não obedece a Jesus em nada. Então, a Bíblia está dizendo que você tem um problema. Ou você está com uma concepção equivocada do que é o amor, ou você não ama a Jesus. Porque a Bíblia está dizendo, se é uma condição, se guardar os mandamentos que eu tenho, se guardar os mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Que nós temos um exemplo de obediência. Jesus não é um Deus teórico. Jesus não é um Deus, irmãos, que simplesmente nos escreveu um manual, um livro, dizendo aquilo que a gente tem que fazer. Já viu aqueles pais que xinga palavrão, que desrespeita a esposa, aí o filho vê fazendo e faz a mesma coisa. Aí qual é a frase clássica que a pessoa diz? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É clássica essa frase. Você tem que fazer o que eu estou mandando, você não tem que fazer o que eu faço. Jesus não é um Deus assim. Jesus nos deu o exemplo. Ele requer da gente obediência à palavra, mas ele mesmo obedeceu. Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Obedeceu em tudo. Jesus foi tentado e obedeceu. Jesus obedeceu a Deus até mesmo na coisa mais difícil que alguém pode, irmãos, que é na sua própria vida. Quando ele, em obediência a Deus, vai à cruz do Calvário e derrama o sangue dele por mim e por você. Então, o versículo 10 está dizendo, nós temos uma condição para avaliarmos o amor que nós temos por Jesus. E a condição é a obediência. Eu obedeço pouco a palavra? Eu amo pouco a Jesus. Eu obedeço bastante a palavra? Eu amo bastante a Jesus. Eu não obedeço nada à Bíblia? Você não ama Jesus. Você diz que ama. Você fala que ama. Existem pessoas que estão igual ao Facebook, irmãos. Facebook é assim. Dia dos Namorados é um muro de hipocrisia as redes sociais. Porque todo mundo bota lá, amor da minha vida, eu te amo, você é tudo para mim, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Se você me deixar, eu morro, me lanço do precipício. A vida sem você não tem o menor sentido. Papapá, ppp. Mas durante o resto do ano, irmãos, é traição, adultério, é violência, é desrespeito, é falta de carinho, é falta de sentimento, é falta de consideração. Mas no dia dos namorados, a palavra que diz é, eu te amo. Aí eu te digo, esse homem ama essa mulher? Que desrespeita ela o ano todo? Aí só porque ele disse que ama, ele ama? É a mesma coisa. A Bíblia está dizendo, se tem uma condição de avaliação se vocês me amam, que é obedecer a minha palavra. Obedece a minha palavra? Me ama. Não obedece a minha palavra? Conversa fiada. É papo furado. É só da boca para fora. Só da boca para fora. Versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ele completa esse ensinamento a respeito de obediência de uma forma maravilhosa.
Porque todas as vezes que nós falamos em obediência, parece que nós estamos falando de uma coisa ruim. Obedecer parece que é algo ruim, irmãos. Não sei se os irmãos têm essa impressão, mas quando um pai diz assim, ó, vai levar um filho para passear, vai no shopping, aí diz assim, ó, você vai me obedecer? A criança enxerga isso como algo ruim. Ela pensa assim, poxa vida, eu vou no shopping, que maravilha. Pô, mas eu vou ter que obedecer. Que coisa chata, que coisa ruim, eu vou ter que obedecer. Um patrão, quando fala com um funcionário a respeito de horário, por exemplo, ele está dizendo, olha, tem que obedecer o horário. Eu nunca vi um empregado olhar para o outro colega e falar assim, poxa, que bênção, né? Que bênção que nós temos que obedecer o horário. Que bênção, que maravilha, como eu estou feliz de ouvir essa palavra do meu patrão. Não. Na hora do almoço eles falam assim, poxa, que camarada chato, fica cobrando a gente 5 minutos, 10 minutos, cobrando a obediência. Então a obediência é sempre visto como algo ruim. A nossa mente já está pré-programada para encarar a obediência como algo triste, como algo pesado, como algo chato. Os pais, as crianças, parece que sempre veem assim. Poxa, que chatice, eu tenho que obedecer tudo. Mas o versículo 11 está nos dizendo ao contrário. No 10 ele fala sobre obediência. Ele diz que quem ama Jesus tem que obedecer. Se não obedece, não ama. Mas no versículo 11, ele está dizendo, eu digo isso para vocês para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo que obedecer é alegria. Que uma vida de obediência é uma vida de alegria. Ele está dizendo que existe um prazer na obediência, irmãos. Ele está dizendo que de uma forma poderosa, o ser humano, quando opta por obedecer a Deus, a sua palavra, quando opta a obedecer o que a palavra diz, ao evangelho, ele passa a viver uma alegria. Ele passa a viver uma surpreendente alegria. Olha lá, Filipenses capítulo 4. O livro de Filipenses, que é tratado como a carta da alegria, no capítulo 4, ele vai falar assim, ó. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo-vos, Evódia, e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aí no versículo 4 ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras versões está, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí o versículo 5 de Filipenses, eu vou ler em outra versão aqui. O versículo 5, olha só que coisa linda. Seja a amabilidade de vocês conhecidos por todos. Perto estais o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A carta da alegria. Filipenses está nos apresentando uma exortação para que nós andemos alegres, ainda em obediência. Obedecer ao Senhor, irmãos, é alegria. Um coração obediente é um coração alegre, porque um coração obediente é um coração vivo, é um coração que pulsa o Espírito Santo de Deus. Portanto, é um coração alegre. Não vamos encarar obedecer ao Senhor como algo ruim, como algo triste, uma vida triste. Deixa eu te falar uma coisa. Você é crente, você não precisa ser uma pessoa triste, não. Você não precisa ser uma pessoa sisuda, que está sempre mal encarado, que não brinca, que não ri,
que não pega uma criança no colo, que não se alegra, irmãos, com um animalzinho, uma brincadeira com um cachorrinho. Você não precisa ser uma pessoa que não consiga ver a glória de Deus em todos os lugares, que não consiga olhar para a natureza e ver a glória de Deus. Não faça isso, não. Você não precisa ser uma pessoa que não tenha momento de lazer, de descontração com a sua família. Não faça isso, não. Porque o evangelho é alegria. A obediência ao Senhor é alegria. A obediência aos mandamentos é alegria. Nós nos alegramos em saber que estamos frutificando no Senhor e glorificando ao nome de Deus. Olha como que uma coisa se liga à outra. Amém? A irmã Zélia botou assim: estamos vivendo dias difíceis, onde querem os benefícios e obedecer é um grande sacrifício. Exatamente. Nós estamos encarando obedecer a Deus como se fosse, irmãos, aqueles presidiários que ficam carregando uma bola de ferro no pé. Como se a obediência fosse o freio de mão puxado do carro. E não é. A obediência é o combustível que nos leva, irmãos, à eternidade. Hebreus capítulo 11, versículo 12 diz: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a obediência, ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: portanto, como está escrito, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem obediência, ninguém verá o Senhor. Então, qual é o combustível que vai levar o carro da nossa vida à eternidade? O combustível é a obediência. Então, a obediência é alegria. Quem que se entristece de ter o tanque cheio, irmão? Quem que fica triste de entrar no carro e estar com o tanque cheio? Eu fico triste quando entro no carro e está na reserva, está no vermelho. Está encostado lá no fundo. Aí eu olho para o tanque e falo assim: misericórdia. Acho que não chega nem no posto. Agora, quando você entra no carro e o ponteiro está assim, ó, lá cheio, no máximo, você se alegra, você fala assim: glória a Jesus. O tanque do meu carro está cheio, eu tenho combustível para ir para onde eu quiser. O cara se sente até poderoso com o tanque cheio, irmãos. A gasolina 5 e pouco, o cara se sente poderoso. Se sente o dono do mundo. Então, se a obediência é o combustível que nos leva à eternidade, estar com o tanque cheio tem que nos alegrar. Se você está vivendo uma vida de santidade, de busca do Senhor, você tem que estar alegre. Se você obedece ao Senhor, irmãos, se o tanque da obediência está cheio, se alegra no Senhor. Se alegra em Jesus. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha a progressão dessa palavra. Medita nisso, irmãos. Ele está falando sobre um lavrador, está falando sobre um ramo que precisa estar enxertado, que precisa ser tratado, que precisa dar fruto para que Deus seja glorificado, que precisa obedecer e precisa encontrar alegria nessa obediência, e todo esse processo nos coloca na condição de amigos de Jesus. Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Jesus está te dizendo nessa noite. Obedece a palavra. Volta para a comunhão. Volta para a igreja. Volta para a autoridade, debaixo da autoridade do teu pastor. Volta para a palavra. Que vós sereis meus amigos. Jesus está te dizendo nessa noite. Busca a santidade, busca a comunhão com o Senhor, porque vós sereis meus amigos. Jesus está dizendo nessa noite. O que é ser amigo, irmãos? Ser amigo não é ser colega. Tem pessoas na sua vida que estão com você somente nos dias bons.
Um amigo não é aquele companheiro. Muitos de nós, antes da conversão, frequentávamos até bares mesmo. E aí você tem lá aqueles colegas de bar que jogavam sinuca com você, mas não sabe nada da sua vida, não te ajuda em nada. Nunca se preocupou com a sua família, nunca se preocupou com seus filhos. Amigo não é o colega da escola que os adolescentes têm, que você joga um futebol, que você conversa, mas não sabe nada da sua vida. Quando você está na pior, quando você está nos piores momentos da sua vida. Amigo, irmãos, é alguém íntimo, é alguém que você pode contar. É alguém que você pode ligar, desabafar, abrir o seu coração. É alguém que você pode pedir socorro nos momentos mais difíceis da vida. Isso é que é ser amigo. E Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para mim, se nós tivermos uma vida com comunhão com Ele, se nós obedecermos a Sua palavra, se isso for alegria no nosso coração, Ele se coloca na condição de nosso amigo. Meu irmão, você não pode ter nenhum amigo melhor que Jesus. Um amigo que te entende, um amigo que ouve a sua oração, um amigo que te socorre nos momentos mais difíceis da sua vida, um amigo que te livra das enrascadas que muitas vezes nós mesmos entramos. Quantas cabeçadas, irmão, nós damos na nossa vida, quantas besteiras nós já fizemos. Mesmo assim, esse amigo nunca desistiu da gente, ele vai lá buscar a gente. Já viu o amigo? Às vezes a gente fala mal com ele, é ignorante às vezes com um amigo, trai ele, e mesmo assim ele diz assim, olha, você errou comigo, você me decepcionou, mas você é meu amigo, eu te perdoo, cara, eu te amo, eu quero andar com você. E Jesus fez exatamente isso por mim e por você, irmãos. Nós rejeitamos a Deus, nós transgredimos a lei de Deus. Jesus foi à cruz do Calvário e no momento da sua morte, irmãos, ele mesmo clama ao Senhor e diz, meu Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um amigo que ama os seus algozes, que ama aqueles que agridem. E o Senhor Jesus fez isso comigo e com você. Ele não desistiu da gente, mesmo que a gente tivesse andado em tanto pecado, em tanto erro. Isso é ser amigo. Como é que nós vamos abandonar essa amizade? Como é que nós vamos abandonar esse amigo? Como é que nós vamos abandonar essa comunhão, irmãos? Essa intimidade? Coisas que você não conversa com ninguém. Você pode dobrar o seu joelho, fechar a porta e falar com o Senhor as coisas mais íntimas da sua vida, com a certeza de que Ele está te ouvindo e que Ele vai te responder. Não perca essa amizade, irmãos. Não perca essa amizade, não. Não troca esse amigo por nada. Não troca esse amigo pelo que o mundo tem oferecido. Não troca esse amigo pelas vantagens que o mundo tem oferecido, não. Porque não vale a pena. Fora de Jesus, irmãos, tudo é colega. Vou repetir essa frase. Fora de Jesus, tudo é colega. Nosso verdadeiro amigo se chama Cristo Jesus de Nazaré. Mas para isso, nós precisamos ouvir a sua palavra. No versículo 15 ele diz, já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ser servo de Jesus, ser um escravo de Jesus, já era maravilhoso. Agora imagina a condição de ser amigo. Imagina ser promovido a um amigo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que não vos ameis, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Irmãos, eu vou parar aqui. Nós vamos continuar a partir do versículo 18 na próxima aula, porque eu não vou correr com essa lição, não. Esse trecho aqui bíblico é muito importante, muito lindo. Eu vou terminar, então, no versículo 17, porque fecha esse pensamento. Revisão da matéria, irmãos. Jesus é a videira, nós somos os galhos. Nós precisamos estar enxertados em Jesus, para que o poder que sai da videira chegue no galho, e esse poder é o Espírito Santo. Se nós nos afastarmos da comunhão, nós vamos secar,
e se nós secarmos, irmãos, é fogo. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos ter a alegria de sermos obedientes ao Senhor. Precisamos encontrar essa alegria, porque Jesus quer ser nosso amigo. Você era servo, você era um escravo, mas Jesus quer ser seu amigo. Amém? Eu vou abrir agora, irmãos, para perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida a respeito desse pedaço, comente aí para nós orarmos, para nós nos despedirmos, tá bom? Falta 10 minutos para acabar. Eu vou abrir só para perguntas e respostas, porque eu falei demais essa aula. Fugiu até um pouco do script aqui. Você percebe que eu não fiquei muito preso à exegese aqui, significado de palavra, nada disso. O Espírito Santo foi direcionando e a gente foi expondo aqui o texto. Mas eu queria abrir para perguntas. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, faça em nome de Jesus para nós orarmos, tá bom? Eu peço ao Senhor que te fortaleça. Se você está fora da comunhão, irmão, se você está fraco, se você tem deixado as atividades espirituais da sua vida morrerem, que nessa noite você se fortaleça, você volte à comunhão, volte à atividade, tá bom? Não deixe não, porque cada dia é pior. Se você para hoje, irmãos, se você deixa de ir na terça hoje, na semana que vem você já não vai nem terça nem quinta. Aí na outra você não vai terça nem quinta nem domingo. Daqui a pouco você não vai mais para a igreja, irmão. Daqui a pouco você não lê mais a palavra. Daqui a pouco você não tem mais comunhão com os irmãos. E aí você perde a alegria da obediência. E perdendo a alegria da obediência, irmãos, infelizmente, você vai cair no campo da apostasia. Então, em nome de Jesus, retorne hoje para a casa do Pai, retorne hoje para a comunhão. Os irmãos que nos visitam, muito obrigado pela sua presença. Me desculpe se de alguma forma a palavra pode ter sido dura. Mas se alguém que está nos visitando nessa transmissão está nessa condição, retorne hoje para os braços de Jesus. Tome uma decisão hoje de voltar à comunhão. Tome uma decisão hoje de voltar para a igreja. O Senhor quer ter uma comunhão com você. O Senhor quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Não troque Jesus por nada. Jonathan botou: o que me chamou a atenção foi que Jesus não só nos escolheu, mas Ele mesmo nos incentiva a dar fruto para nos conceder o que pedimos. Amém, Jonathan. É isso mesmo, meu filho. Jesus tem um plano perfeito para a nossa vida. Somos nós que saímos desse plano, pela desobediência, pelo pecado. Mas Jesus tem um plano perfeito para mim e para você. Outro comentário. Que estudo maravilhoso, pastor. Jesus é lindo. É lindo, Jonathan. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Estou aguardando só um minutinho para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, que nós vamos orar, tá bom? Vamos nos despedir. Eu agradeço a todos os irmãos que participaram desse estudo, os visitantes. O pastor Leonardo deixou um abraço para toda a igreja, está de serviço hoje, mas está ligado conosco em espírito, como sempre faz. Não temos então, irmãos? Sem perguntas, sem comentários? Podemos orar então? Diga aí um glória a Deus aí, um amém, um aleluia. Louva o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor aí, irmãos, para a gente orar, para a gente encerrar esse estudo, esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Deus falou comigo nessa noite. Essa palavra cortou aqui primeiro. Deus falou poderosamente comigo nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus.
Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Deus, por essa instrução. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está entre nós. A Tua presença, Deus, é maravilhosa nessa hora. Nós sentimos a Tua presença, Deus. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos convença ainda mais e nos capacite, Senhor, a tomar uma decisão nessa noite. E se algum dos meus irmãos, Deus, está cansado, está fraco, desanimado, afastado da comunhão, afastado da espiritualidade, derrama, Deus, poder nessa noite. Derrama renovo, Deus. Olhos sobre a cabeça, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Guarda todas as famílias, Deus, cura os doentes nessa hora. Visita os hospitais, Senhor, visita os presídios. Visita a casa de cada um dos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo também seja pleno lá. Senhor, abençoa a vida dos nossos visitantes. Guarda a casa, a família, sustenta, Deus. Enche com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo nessa noite. Ah, Jesus, preenche, Senhor, em nome de Jesus. Nos torna, Deus, cada dia mais obedientes. Nos dá a capacidade de escolher o Senhor todos os dias. Para que sejamos assim, Deus, amigos do Senhor, que é isso que nós queremos. Abençoa o nosso pastor, Senhor, que está de serviço, guarda. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, te louvamos, engrandecemos ao Teu nome, que é santo, maravilhoso, poderoso. E fazemos isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Glória a Jesus.